A noite chegou, o trabalho acabou, é hora de voltar para casa. Lar doce lar, mas a casa está escura, a televisão apagada e tudo é silêncio. Ninguém para abrir a porta, ninguém a esperar. Você está só. Vem a tristeza da solidão. O que mais você deseja é não estar em solidão. Mas deixe que eu lhe diga, sua tristeza não vem da solidão, vem das fantasias que surgem na solidão. Lembro-me de um jovem que amava a solidão. Ficava sozinho, ler, ouvir música. Assim, aos sábados ele se preparava para uma noite de solidão feliz, mas bastava que ele assentasse para que as fantasias surgissem. Cenas. De um lado, amigos em festas felizes, em meio ao falatório, os risos, a cervejinha. Aí a cena se alterava. Ele, sozinho naquela sala. Com certeza ninguém estava se lembrando dele. Naquela festa feliz, quem se lembraria dele? E aí a tristeza entrava e ele não mais podia curtir a sua amiga solidão. O remédio era sair, encontrar-se com a turma para encontrar a alegria da festa. Vestia-se, saía, ia para a festa, mas na festa ele percebia que as festas reais não são iguais às festas imaginadas. Era um desencontro, uma impossibilidade de compartilhar as coisas de sua solidão. A noite estava perdida. Faço-lhe uma sugestão. Leia o livro A Chama de uma Vela, de Bachelard. É um dos livros mais solitários e mais bonitos que jamais li. A chama de uma vela, por oposição à luz das lâmpadas elétricas, é sempre solitária. A chama de uma vela cria, ao seu redor, um círculo de claridade mansa que se perde nas sombras. Bachelard medita diante da chama solitária de uma vela. Ao seu redor, as sombras e o silêncio. Nenhum falatório bobo ou riso fácil para perturbar a verdade de sua alma. Lendo o livro solitário de Bachelard, eu encontrei comunhão. Sempre encontro comunhão quando leio. As grandes comunhões não acontecem em meio aos risos das festas. Elas acontecem, paradoxalmente, na ausência do outro. Quem ama sabe disso. É precisamente na ausência que a proximidade é maior. Bachelard, ausente, eu o abracei, agradecido por ele assim me entender tão bem. Como ele observa, parece que há, nos cantos sombrios, que toleram apenas uma luz bruxulante. Um coração sensível gosta de valores frágeis. A vela solitária de Bachelard iluminou meus cantos sombrios. Fez-me ver os objetos que se escondem quando há mais gente na cena. Ele faz uma pergunta que julgo fundamental e que proponho a você como motivo de meditação. Como se comporta a sua solidão? Minha solidão? Há uma solidão que é minha, diferente da solidão dos outros? A solidão se comporta? Se a minha solidão se comporta, ela não é apenas uma realidade bruta e morta. Ela tem vida. Entre as muitas coisas profundas que Sartre disse, essa é a que mais amo. Não importa o que fizeram com você, o que importa é o que você faz com aquilo que fizeram de você. Pare, escute novamente e pense. Você lamenta essa maldade que a vida está fazendo com você? A solidão? Se Sartre está certo, essa maldade pode ser o lugar onde você vai plantar o seu jardim. Como é que a sua solidão se comporta? Ou talvez, dando um giro na pergunta, como você se comporta com a sua solidão? O que é que você está fazendo com a sua solidão? Quando você lamenta, você está dizendo que gostaria de se livrar dela, que ela é um sofrimento, uma doença, uma inimiga. Aprenda isso. As coisas são os nomes que lhe damos. Se chamo minha solidão de inimiga, ela será minha inimiga. Mas, será possível chamá-la de amiga? Drummond acha que sim. Por muito tempo achei que a ausência é falta, e lastimava, ignorante, a falta. Hoje não lastimo, não há falta na ausência. A ausência é um estar em mim. E sinto-a, branca, tão pegada e aconchegada nos meus braços, que rio e danço e invento exclamações alegres. Porque a ausência, essa ausência assimilada, ninguém a rouba mais de mim. Nietzsche também tinha solidão como sua companheira. Sozinho, doente, tinha enxaquecas terríveis que duravam 3 dias e o deixavam cego. Ele tirava suas alegrias de longas caminhadas pelas montanhas, da música e de uns poucos livros que ele amava. Eis aí 3 companheiras maravilhosas. Vejo frequentemente pessoas que caminham por razões da saúde, incapazes de caminhar sozinhas. Vão aos pares, aos bandos e vão falando, sem ver o mundo maravilhoso que as cerca. Falam porque não suportariam caminhar sozinhas, e por isso mesmo perdem a maior alegria das caminhadas, que é a alegria de estar em comunhão com a natureza. Elas não veem as árvores, nem as flores, nem as nuvens e nem sentem o vento, que troca infeliz. Trocam as vozes do silêncio pelo falatório vulgar. Se estivessem a sós com a natureza, em silêncio, sua solidão tornaria possível que elas ouvissem o que a natureza tem a dizer. O estar junto não quer dizer comunhão.
ou estar juntos, frequentemente é uma forma terrível de solidão, um artifício para evitar o contato conosco mesmos. Sartre chegou ao ponto de dizer que o inferno é o outro. Sobre isso, quem sabe, conversaremos outro dia. Mas, voltando a Nietzsche, eis o que ele escreveu sobre a sua solidão. Ó solidão, solidão meu lar, tua voz, ela me fala com ternura e felicidade. Não discutimos, não queixamos e muitas vezes caminhamos juntos através de portas abertas, pois, onde quer que estás, ali as coisas são abertas e luminosas, e até mesmo as horas caminham com pés saltitantes. Ali, as palavras e os tempos poemas de todo ser se abrem diante de mim. Ali, todo ser deseja transformar-se em palavra, e toda mudança pede para aprender de mim a falar. E o Vinícius? Você se lembra do seu poema, O Operário em Construção? Vivia o operário em meio a muita gente trabalhando, falando. Enquanto trabalhava e falava, ele nada via, nada compreendia. Mas aconteceu que certo dia, à mesa, ao cortar o pão, o operário foi tomado de uma súbita emoção, ao constatar assombrado que tudo naquela casa, garrafa, prato, facão, era ele que os fazia. Ele, um humilde operário, um operário em construção. Ah, homens de pensamento! Não sabereis nunca o quando aquele humilde operário soube naquele momento, naquela casa vazia que ele mesmo levantara. Um mundo novo nascia, de que nem sequer suspeitava. O operário, emocionado, olhou sua própria mão, sua rude mão de operário, e olhando bem para ela, teve uma segunda impressão, de que não havia no mundo coisa que fosse mais bela. Foi dentro da compreensão deste instante solitário que, tal sua construção, cresceu também o operário, e o operário adquiriu uma nova dimensão, a dimensão da poesia. Rainer Maria Rilke, um dos poetas mais solitários e densos que conheço, disse o seguinte: as obras de arte são de uma solidão infinita, é na solidão que elas são geradas. Foi na casa vazia, no momento solitário, que o operário viu o mundo pela primeira vez e se transformou em poeta. E me lembro também de Cecília Meirelles, tão lindamente descrita por Drummond. Não me parecia criatura inquestionavelmente real, e por mais que a aferisse os traços positivos de sua presença entre nós, marcada por gestos de cortesia e sociabilidade, restava-me a impressão de que ela não estava onde nós a víamos. Distante, exílio, viagem, transpareciam no seu sorriso benevolente. Para onde erraria a verdadeira Cecília? Sim, lá estava ela delicadamente entre os outros, participando de um jogo de relações gregárias que a delicadeza a obrigava a jogar, mas a verdadeira Cecília estava longe, muito longe, num lugar onde estava irremediavelmente sozinha. O primeiro filósofo que li, o dinamarquês Kierkegaard, um solitário que me faz companhia até hoje, observou que o início da infelicidade humana se encontra na comparação, e experimentei isso em minha própria carne. Foi quando eu, menino caipira de uma cidadezinha do interior de Minas, me mudei para o Rio de Janeiro, que conhecia a infelicidade. Comparei-me com eles, cariocas, espertos, bem-falantes, ricos, eu, diferente, sotaque ridículo, gaguejando de vergonha, pobre. Entre eles eu não passava de um patinho feio que os outros se compraziam em bicar. Nunca fui convidado a ir à casa de qualquer um deles, nunca convidei nenhum deles à minha casa. Não me atrevia. Conheci então a solidão de ser diferente, e sofri muito. Nem sequer me atrevia a compartilhar com meus pais esse meu sofrimento. Seria inútil, eles não compreenderiam, e mesmo que compreendessem, eles nada podiam fazer. Assim, tive de sofrer a minha solidão 2 vezes sozinho, mas foi nela que se formou aquele que sou hoje. As caminhadas pelo deserto me fizeram forte. Aprendi a cuidar de mim mesmo e aprendi a buscar as coisas que para mim, solitário, faziam sentido, como, por exemplo, a música clássica, a beleza que torna alegre minha solidão. A sua infelicidade com a solidão não se deriva a ela, em parte, das comparações? Você compara a cena de você só, na casa vazia, com a cena fantasiada dos outros em celebrações cheias de riso. Essa comparação é destrutiva, porque nasce da inveja. Sofra a dor real da solidão, porque a solidão dói. Dói uma dor da qual pode nascer a beleza. Mas não sofra a dor da comparação. Ela não é verdadeira. Rubem Alves.